ok? Luiz, seja bem-vindo nessa manhã de domingo, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me novamente nesta casa espírita, olhando, compartilhando estes pontos de luz que são colocados no planeta. Recebam inicialmente o nosso abraço. Eu quero inicialmente pedir desculpas para os que ainda não me conhecem, pela minha dificuldade ainda em falar português. Eu já levo morando 20 anos no Brasil e ainda continuo com esse sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição a gente cometer algum erro, alguma falha, peço por gentileza que vocês me corrijam. Tudo bem? Eu digo isto porque o meu filho me disse assim: meu pai, você está tantos anos morando no Brasil e ainda não fala direito português? E eu digo: pior que isso, meu filho, até estou esquecendo o espanhol. Aí que vou ficar mudo. Mas vamos tentar nos comunicar. Vamos falar um pouquinho sobre o sobrenatural, as religiões. Em princípio, o que seria o sobrenatural? Na visão espírita não existe o sobrenatural, pois tudo está nas leis da natureza, né? Mas, durante séculos, as religiões, principalmente os religiosos, tentaram falar de coisas que estariam além disso. Allan Kardec, o pensamento racional do codificador, é fantástico. Ele disse que o trabalho dos religiosos deveria ser explicar a lógica e as leis de Deus, que são tão fantásticas que, se a gente entendesse, seria o nosso acreditar numa força superior seria muito maior que se a gente estivesse falando de fenômenos, milagres e tal. Nas palavras do codificador, se eu posso passar por aqui, nas palavras do codificador seria o seguinte: o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista mais elevado, dá-lhe uma base mais sólida que a dos milagres. São as leis imutáveis que regem o princípio espiritual e material, e o tempo e a ciência virão sancioná-las. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, mas sim a compreensão do que é natural e que tudo segue uma lei harmônica e universal. Na Gênesis. E então, a gente pensou como poder falar um pouquinho sobre o sobrenatural e as leis divinas. Nós elaboramos um material que chamamos de infográficos. Se me permite mostrar aqui. Nós criamos em uma única ilustração os 15 princípios espíritas. Toda a doutrina espírita está aqui, os 15 princípios. Do lado direito, os princípios de Deus. Do lado esquerdo, os princípios da imortalidade da alma. Vamos lá. De Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza. Da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual. Mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo, o Evangelho de Jesus. Esses textos pequenininhos que estão aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. O Chico psicografou e o nosso trabalho foi a diagramação. Então, em uma única folha, nós temos aqui os 15 conceitos espíritas. E agora vamos falar principalmente sobre as leis divinas de 3 pontos de vista, para um melhor entendimento. Desde o ponto de vista científico, na nossa formação do universo,
ponto de vista religioso e a visão espírita. Até aqui está tudo bem? Está dando para entender? Muito bem. Então, vamos lá. Ok. A origem do nosso universo. Desde o começo, o Big Bang. Vamos lá. Ano de 1927. Esse senhor aqui é o senhor, me desculpem meu inglês, eu não falo inglês, tá? Se eu cometer algum erro, não ria. Vamos lá. Georges Lemaitre, acho que ele era francês. Em 1927, Lemaitre, que era um cientista, sim? Ele conversou com Albert Einstein, porque até aquele então acreditava-se que o universo era estático. Aquilo que está aí sempre esteve e estará. Até aquele então. Mas Lemaitre, ele, sendo cientista e um padre católico, ele conversou com Einstein e disse assim, que ele tinha o pensamento de que existia um átomo primordial, que todo o universo, em algum momento, esteve compactado em um único átomo. Einstein disse a Lemaitre, acho que tem muita influência de teu pensamento católico nessas tuas pesquisas. Não, isso é independente da minha crença. Eu tenho certeza que todo o universo, em algum momento, esteve compactado. Tempo depois, nesta conversa, porque Einstein acreditava que o universo era assim, sempre esteve, nunca se mexeu. 2 anos depois, o senhor Edwin Hubble, sim? Hubble? Ponto. Edwin Hubble, em 1929, ele percebeu o seguinte, até aquele ano, 1929, toda a humanidade pensava que a nossa galáxia era o universo. Não sabíamos mais que isso. A nossa galáxia é o universo. E ele percebeu, com suas pesquisas, que, na verdade, o nosso universo era composto de milhares de galáxias, o que já foi um grande passo para a humanidade. Pensávamos que a nossa galáxia, na verdade, eram milhões de galáxias. Mas talvez a maior avanço, a maior descoberta, foi que ele percebeu e conferiu que as galáxias, na verdade, estavam se separando. Ano a ano, estavam se distanciando umas das outras. O que foi um fato incrível, porque, sim, as galáxias se estavam distanciando, quer dizer que, em algum momento, todas estiveram compactadas ou juntas. E então, com esta informação, nós já tínhamos 2 coisas que apoiavam a teoria de Lemaitre. Muitas galáxias e o universo se estava expandindo. Ano a ano, as galáxias se separam. Então, Albert Einstein, logo depois, com sua Albert Einstein, Lemaitre se baseia na teoria da relatividade e aí ele muda o pensamento. Isso eu acho genial. Daí a nossa paixão por estes cientistas. Ele muda desse universo estático, agora tem um universo que se expande. E ele disse, agora sim minhas teorias estão certas, tudo se encaixa. Isso foi o grande passo para a ciência. Mas não foi senão até o ano 1968, estes 2 pesquisadores, Penzias e Robert Wilson, tá certo? Mais ou menos, né? Tudo bem, vamos lá. Estes 2 pesquisadores, que foram 10 anos depois Nobel de Física, eles mediram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E esta foi a maior evidência da existência do Big Bang. Com esses aparelhos, conseguiram captar o som. E com isso era finalmente a grande prova de que em algum momento houve uma explosão que gerou todas as galáxias. Olha que fantástico. 1968. Já tínhamos a segunda grande evidência. Mas não foi até o ano 2003, e talvez é por isso que muitos de nós não estudamos, os que são da minha geração, mas os que são da minha geração não estudamos ainda na escola, isso veio depois. 2003, finalmente, o resultado da sonda, eu não vou falar isso. Tá? Mas
A WMAP, mas fica mais fácil. Ok, a sonda, porque qual é a dificuldade aqui na Terra? Nossos telescópios têm a limitação da atmosfera terrena. Finalmente foi lançado um satélite, e o satélite, que não tem as dificuldades da Terra, né, ele mapeou, este é o satélite, mapeou o nosso universo como teria sido na sua origem. Todo o universo foi mapeado. Em outras palavras, esta imagem, um mapeamento em micro-ondas do universo conhecido, cuja energia chega ao sistema que está reverberando desde 379 mil anos após o Big Bang, aproximadamente há 13 bilhões de anos. O que quer dizer? Este é o nosso universo neném, bebê. Sim? Tudo bem? Então, é uma coisa incrível. Já temos a evidência como foi nosso universo pequenininho, né? 300 mil anos. Muito cedo. Ok. Então, o Big Bang, finalmente, já vem sendo conferido, comprovado. E qual é a visão hoje que nós temos? Nós tivemos um momento de explosão, temos um momento em que há escuridão total no planeta, logo temos as primeiras luzes das estrelas, as supernovas, aqui finalmente a segunda etapa com nossas galáxias, e daqui até aqui são 14 bilhões de anos. Essa imagem que a gente mostrou era aqui 300 mil. Estão vendo aqui essa fotografia? Né? É de 13 bilhões atrás, né? Bem no comecinho da nossa formação. Então, nós já temos 14 bilhões de anos, desde o Big Bang até hoje. Nós estamos dentro de uma galáxia. Vamos lá. O que originou o Big Bang? Os cientistas dizem que existem 4 forças do universo. A gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. Os cientistas afirmam que deve ser a expansão da força de gravidade sobre as outras 3 o que gerou aquela explosão. E então, nós já temos descoberto que temos 4 forças que regem o universo. E aqui, vamos aqui. Então, nós temos aqui Big Bang, a idade das trevas, que tudo era escuro, a primeira luz. Nós estamos aqui, nos primeiros 400 bilhões de anos, aqui a fotografia, a idade das trevas, a primeira luz e hoje. Ok? Nós temos aqui a primeira luz. Agora, o que os cientistas começam a pesquisar? Big Bang, 14 bilhões de anos, estamos aqui, o tempo presente, e eles dizem que como todo fogo de artifício, né, que quando explode, né, os fogos de artifício, quando chega a energia ao seu fim, ele já não consegue mais se expandir. Sim? O fogo se expande e chega um momento que já não tem mais energia. Isto vai acontecer 14 bilhões de anos depois. Nós estamos na metade, 14 aqui, mais 14 bilhões de anos, todas as galáxias continuarão se expandindo. Mas chegará um momento que já perde força. E aí? O que vai acontecer? Bom, não há muito o que se preocupar, porque ainda tem 14 bilhões, né? Mas o que vai acontecer? A energia perde sua força. E os cientistas começam a dizer o seguinte: eles começam a falar do Big... É isso aí. O Big Crunch. É isso? Ah, ok. Yep. Eu aprendi aí. Bom, vamos lá. O Big Crunch, o que acontece? Se expande o universo, estamos aqui, 14 bilhões, 14 mais, máxima expansão, perde a força, e logo naturalmente começa a energia a se compactar. Quer dizer, mais 28 bilhões. E chegamos ao ponto praticamente original. Mas mais ainda, os cientistas começam a chamar que o universo pode ser oscilante. Big Bang se expande, o nível máximo, estamos por aqui, né, agora, se expande e logo novamente se volta a contractar.
E uma vez que chega a sua compactação, pode ter uma nova explosão. E assim nós teríamos um universo oscilante. Ainda está isto em pesquisa, tá? Ainda há informações. Assim como no começo, Lemaitre já tinha ideia e as fórmulas, mas faltava equipamentos, hoje os cientistas estão indo a este nível. Já temos essa previsão. E isto mais ou menos que obedece a um fenômeno natural da vida. O sol, a noite, os ciclos naturais. E então, vamos lá. Nós teríamos Big Bang, Big Crunch, e já que há Big Bang e Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, naturalmente, nós teríamos um universo infinito para frente, infinito para trás. Este não teria sido o primeiro universo. Nós já estamos em uma série de explosões. É como se a gente tivesse personagens de um livro e descobrimos que não éramos o primeiro capítulo. Estávamos no meio. Há capítulos para frente, há páginas para trás. Olha que surpresa. Então, nós estaríamos em um dos universos que constantemente estiveram acontecendo. Até aqui está tudo bem? Vamos lá. Universos constantes. Mas tem um cientista que talvez depois de Albert Einstein seja o maior, que este senhor é Stephen Hawking. Ok. Ele lança uma teoria, só que não houve tempo, porque ele desencarnou agora, né? Não houve tempo de comprovar, mas ele já tem todas as bases. Em algum momento, os cientistas irão no caminho dele. Mas vamos lá, vamos chegar a ter, talvez, anos na frente, equipamentos para comprovar o que Hawking disse. Ele disse que assim como o universo se expande, né, nós tivemos uma origem e o universo é oscilante. Ele diz mais. Ele lança a possibilidade que, assim como o nosso, existam centenas de milhares de outros universos em simultâneo acontecendo. É uma espécie de uma sopa onde cada borbulha que está fervendo seria um universo. Cada borbulhinha é um universo que se expande e se comprime. Se expande, se comprime. E Hawking chega a esta informação. Os multiuniversos. Milhões de milhares de multiuniversos funcionando em simultâneo, ou também chamado do mar cósmico. Logo, se lá na frente conseguíssemos comprovar esta informação, nós veríamos a grandeza da força da ordem divina. O que está por trás? Muito além da nossa galáxia, muito além do nosso universo, muito além dos multiuniversos, muito além de tudo. O que está por trás de tudo isso? Milhares de universos. E então, até aqui, tudo bem? Por favor, acordem. Vamos lá. Então, vamos agora à parte das informações espíritas e religiosas. Vamos lá. 25 mil anos atrás, esta é Capella, é um astro, é uma estrela. Sim? Aqui temos a constelação de Auriga e aqui estão as Pleiades. Muito bem. Em Capella, ela é uma estrela binária, quer dizer que são dois sóis. Sóis? Dois sóis. E um dos planetas que gira nesse sistema solar, de um desses planetas, milhares de espíritos vieram expulsos para a Terra. Informações nas psicografias espíritas, principalmente A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde comenta de que esse planeta, que tinha dois sóis, né, estava entrando em mundo de regeneração. Né? E a Terra, nós estávamos na Idade das Cavernas, entrando para mundo de expiação e provas. Então, os espíritos daqui, que não tinham um nível de vibração afim ao planeta, foram a milhares levados para outro mundo que tivesse uma vibração muito similar. Só que estes espíritos
já estavam mais preparados, mais adiantados, pois já tinham 25 mil anos, pelo menos, à frente dos nossos. Emmanuel nos conta o seguinte: quando esses milhões de espíritos chegam ao planeta, à atmosfera da Terra, o Cristo dá as boas-vindas. E há uma reunião no mundo espiritual. Emmanuel disse onde? Disse que é aqui, na região do Palmir, que é uma cadeia de montanhas que fica acima do Afeganistão, Irão, por aqui. E aqui é onde dá as boas-vindas, para que esses espíritos possam encarnar e se regenerar diante de todas as calamidades que cometeram lá. Muitos deles tinham uma nova chance. Alguns arrependidos, outros não, e outros endurecidos. Então, esses milhares de espíritos vão reencarnar. Começa o processo. Por natureza emocional, psíquica, muitos vão ir para a Índia e formarão os Brahmanes. Outros ficarão aqui, no Oriente Médio, que amanhã darão formação ao povo de Israel. Outros ficarão nesta região, que conheceremos como os egípcios, e outros, os que tinham menor quantidade de vínculo religioso, mais técnicos, mais armamentistas, mais guerreiros, naturalmente vão procurar regiões frias. E um ponto máximo do encontro desse grupo, que vão ser os indo-europeus, eles atravessam o Oriente Médio, vão à região da Europa, e aqui Emmanuel cita principalmente o ponto máximo, que é um encontro entre atenienses e espartanos. Atenienses e espartanos é finalmente o encontro desses grupos capelinos que já estavam na Terra com suas características muito marcantes. Aqui nós vamos ter esses dois grupos. Os atenienses, naturalmente, mais da democracia, gostam das artes, da filosofia. Os espartanos, mais bélicos, mais agressivos, e também gostam da guerra, um processo militar. Que logo mais à frente, os atenienses vão reencarnar aqui na zona do Mediterrâneo, França e até Inglaterra. Os espartanos, naturalmente, irão às zonas mais frias ainda, irão reencarnar na Alemanha e na Rússia. Logo depois, os ingleses, franceses e aqui, amanhã virão para os povos americanos, sul-americanos e americanos. Então, aqui mais ou menos uma linha da ordem da onde vieram. Daí porque muitos espíritos que naturalmente no século XII, XIII, se sentiam mais afins, começam a vir aqui à região norte e logo depois virão aos territórios americanos. No ano 1500, especificamente, os espíritos mais afins à área tecnológica irão para os Estados Unidos, o território norte-americano, e os espíritos mais afins à área religiosa, sentimental, irão para o sul, a parte sul da América, especialmente o Brasil. Então, nós vamos ter, segundo Emmanuel, no ano 1500, o cérebro do mundo e o coração do mundo. Meu filho me disse assim: meu pai, eu queria ter reencarnado no cérebro. Eu falei: ô meu filho, fica feliz, você reencarnou no coração. O coração é legal. Muito bem. Na Segunda Guerra Mundial, estas almas voltam a se reencontrar. Veja só, os atenienses que deram parte aos romanos, que deram parte franceses, que deram parte ingleses, hoje os filhos dos ingleses e dos americanos, todos eles se vão reencontrar contra seus antigos inimigos, atenienses e espartanos, que estarão no exército alemão. E outra parte do grupo dos espartanos irá para a Rússia. Então, todos se reencontram. Essa característica bélica de estar constantemente em guerra, domínio, é coisa de capelino indo-europeu. É uma tendência natural. E eles devem trazer isto de lá. Já devem trazer essa necessidade de estar o tempo todo. Agora, característica do povo de Israel. Eles são muita fé. Acreditam em Deus diretamente, leem, estudam.
tem uma facilidade até com as questões econômicas, né? Se alguns reencarnam na cristandade, vão muita afinidade com a área de protestante, porque tem habilidade econômica. Outro detalhe, aqui os egípcios, uma parte deles eram os mais espiritualizados. E aqueles que conseguiram construir as pirâmides são os que conseguiram retornar a capela. De todos os 4 grupos, somente um grupo dos egípcios conseguiu tal nível espiritual que mesmo na terra conseguiram autorização para voltar à capela. E aqueles que conseguiam, os tops, vamos chamar assim, como meu filho fala, os ninjas, os que conseguiram fizeram pirâmides, porque um mérito, olha só, foi expulso e ainda conseguiu daqui voltar. Os que não, que foi uma grande maioria, ficaram aqui atrelados. E há um detalhe, boa parte de espíritos que foram egípcios ou conviveram com estes capelinos egípcios gostam de tudo que é espiritualismo. Pirâmides, mantras, tudo que é esotérico, espiritualista, incienso, tudo que isso. Adoram, cartas, tudo, amam. E muitos dos espíritas podem ter tido um pé aqui no Egito. Não é raro. Agora, outro detalhe mais. Aqui, os que vieram, os brahmanes, os que vieram aqui. É muito interessante, porque este grupo, Emmanuel disse que eles falavam o idioma sânscrito. Já ouviram falar? Essas palavras, mantra, chakra, mandala, karma, dharma, todas as palavras do sânscrito. Era um idioma que se falava em capela. Era tal o nível de avanço que eles trouxeram um idioma. Isso é fantástico. E esse idioma foi colocado por estes grandes sábios que formaram, que eram os brahmanes. E vamos falar de 2 coisas. Brahmanes e a família de Israel. São talvez dos 2 povos de capelinos que nós temos conteúdos escritos. Os brahmanes temos os livros Vedas de 6.000 anos e do grupo de Israel o Antigo Testamento de 3.000 anos. Por que eu falo destes 2 grupos? Se a gente põe a pensar, é muito possível que lá em Capela, aquele grupo que foi, os milhões de espíritos que vieram à Terra, é muito provável que devem ter recebido uma revelação, assim como nós estamos recebendo hoje. O que quero dizer? Que eles, no momento que brigaram lá no seu mundo, deve também o Cristo do planeta de Capela trouxe uma revelação espiritual para que eles possam ter entendimento. Os que não se melhoraram vieram para aqui. Sim? É muito possível. Por quê? Eu quero comentar isto, pois dos 4 grupos capelinos nós temos só registros com estes 2. Do Egito, quase nada, e dos indo-europeus também quase nada. Mas aqui nós temos registros religiosos. Para falar um pouquinho sobre os brahmanes, eu conversei com meu tio, ele tem mais de 45 anos estudando o que nós chamamos de hinduísmo. Ele mora na Costa Rica e ele é uma grande liderança no hinduísmo no país. E eu falava com ele, tio, eu preciso que você me passe toda a informação do hinduísmo em 1 hora. Porque eu vou fazer uma palestra e eu preciso falar do hinduísmo e eu não conheço muito, conheço alguma coisa e tal, mas aí por Skype. Eu falei, mas como vou te passar por 1 hora? Mas me passa em 1 hora o que der. Não, tudo bem. Eu já viajei 2 vezes a Costa Rica, conversando com ele. E é interessante, porque quando conversamos, passamos muito tempo. E os conhecimentos Vedas, que são os conhecimentos sagrados dos brahmanes, né, são tão próximos aos conhecimentos espíritas, que eu digo assim, meu Deus, é praticamente o espiritismo. Você já tem a informação que nós estamos estudando nas obras? Você já tem. E até algumas que ainda a gente, aos pouquinhos com André Luiz e outros, estamos sabendo, descobrindo. Então, por exemplo, meus primos, né, que também pertencem, estudam a filosofia Veda. Os meus primos, a gente conversa e eu falo assim, e o perispírito, como vocês? O que é perispírito? Não, quando a pessoa desencarna, tem um corpo. Ah, o corpo espiritual. E tem 7 subcorpos, 7 subcamadas. Tem os nomes, que fala, caramba,
Eles sabem muito, tem muita informação, muito detalhe. Tem 7 submundos, né? Mundos inferiores. Tem tudo mapeado. Eu falei, nossa. Então, não, mas a gente está aqui com o André Luiz, né? Nossas informações, e começam a bater tudo. Né? Então, eu falei, tio, preciso que você me passe a informação resumida. E aí? Bom, aqui nós falamos dos hindus, e ele já me veio a falar o seguinte, olha, esse negócio de hinduísmo não existe. É uma invenção dos ingleses, quando vieram aqui dominar a Índia, e criaram a palavra hinduísmo, porque ficava mais fácil. Mas aqui na Índia são 700 e tantas religiões, grupos, e todos seguimos as informações dos Vedas. Os Vedas são os textos sagrados que deixaram esses sábios. Não tem um fundador, foram textos deixados pelos sábios. Sim? Todos seguem esses textos, e todos vivem em harmonia. Não é que, ele fala, não é que nem vocês cristãos, que brigam e brigam, não. Que todos seguimos em harmonia. Né? Cada um interpreta a seu jeito, mas o princípio é o mesmo. Outra coisa, para nós que seguimos o Vedanta, que já é um nome dos Vedas, o Vedanta, para nós, há milhares de anos, existiu uma outra humanidade mais adiantada que o da Terra. Eles têm esse conceito. Hoje, nós somos uma humanidade que está retomando aquilo que há milhares de anos já aconteceu. Então, de um outro jeito, eles têm a informação capelina, sim? Só que eles acreditam que foi aqui no planeta. Mas vamos lá. O que consegui foi a cosmovisão védica, para que a gente possa ter um entendimento de como é que funciona a doutrina védica, conhecida aqui como hinduísmo, que não seria a palavra adequada. Vamos lá. Na cosmovisão védica, nós temos 2 mundos. O mundo das causas e o mundo dos efeitos. Tudo acontece no mundo das causas, onde é gerado, e logo o mundo dos efeitos. Vamos dar um zoom. Mundo dos efeitos. Para a cultura védica, existem os multi-universos. Milhões de milhares de universos numa espécie de um oceano ou um mar, onde Vishnu, que seria um semideus, ele é responsável por todos os milhares de universos. Nós estamos aqui em um desses universos. Ok? Está tudo bem aqui? Vamos lá. Agora ao nosso universo. O que acontece no nosso? No nosso universo, esse senhor aqui é Brahma, mas não da... Tá? Não é esse Brahma, não. Tá. Esse é o Brahma bom. Estou brincando. Esse é o Brahma, ok. O que acontece? O Brahma é o responsável pela expansão desse universo. Eles dizem que é como se fosse um respirar. Toda vez que Brahma respira, um universo se cria. E todo universo tem um Brahma. Todo universo tem. Né? Ele respira. Mas ele precisa de uma ajuda em outro semideus que ajuda a compactar ou a destruir o universo. Mas não é uma destruição de mal, sino uma destruição de um fenômeno natural. Dia, noite, luz, sombra. Quem é ele? É Shiva. Shiva junto com Brahma, os dois trabalham. Ele expande o universo, respira, e logo Shiva, como se fosse a noite, ele apaga o universo. E todo o universo tem os dois, tá vendo? Todos têm os dois. Brahma e Shiva juntos. Olha que genial. E mais ainda, né, conversando assim com ele, eu perguntei, e tio, que momento estamos? Como é que acontece isso? É como se fosse um dia. Então Brahma respira, se cria o dia, logo vem atardecer e à noite Shiva entra aí. Tudo desaparece. E em que momento estamos? Ele me disse, nós estamos no meio-dia de Brahma. Meio-dia de Brahma. Quer dizer que nós estamos na metade da expansão. Eu falei, gente, não é o que os cientistas dizem, que estamos há 14 milhões de anos, estamos na metade do processo? E ele me falou, é o que a ciência está hoje diz. Ainda falta outra metade. Olha como bate, impressionante. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui a Terra? Sim, para os daqui. A Terra
na visão deles, o planeta Terra tem 7 níveis, 7 dimensões superiores e 7 dimensões inferiores, 7 planos. Alguns chamam na tradução de planetas, mas nós chamaríamos de planos ou dimensões. Quando as pessoas desencarnam, se foram boas, nobres, vão ascendendo a estas dimensões. Se foram ruins, vão a ir a dimensões mais tristes. Inclusive, ele me disse, olha, nós temos uma descrição de uma região que fica aqui bem perto da Terra, mas é inferior, que, pelo que está escrito nos textos do Veda, lembra aqueles filmes de Star Wars, daqueles mundos cheio de deserto, tudo destruído e tal. Pelas informações, lembra muito aqueles filmes de Star Wars. E outra coisa, né? Aqui vivem as almas mais sofrentes. E aqui as mais luminosas, até que algumas conseguem se iluminar, né? E chegam ao nível de Brahma. E aqui um detalhe. Na visão deles, eu perguntei, por que Brahma tem 4 cabeças, né? 4. Não sei se alguém já viu o desenho que tem 4. Pois é isso que a gente não sabe também. Mas são as 4 cabeças para poder fazer o universo. E eu lembrei das 4 forças do universo. Gravidade. Então. Puxa vida. Mas vamos lá. Outra coisa que me chamou a atenção foi essas lucecinhas aqui. E eu perguntei, tio, por que tem essas estrelas? Ah, essas daqui são as Pleiades. Opa, vamos lá. Informação. Aqui nós temos Alcione, as Pleiades. Nosso sistema solar gira em torno dessa estrela, junto com 20.000 estrelas, giramos em torno dela. Né? É como se fosse o Sol do nosso Sol. Nós giramos em torno de Alcione. E na visão deles, aqui nas Pleiades, na estrela mais forte, que seria Alcione, é onde moram os espíritos ou os seres mais adiantados. Eles chamam de rishis. Ou rishis, talvez seja em sânscrito. E o que acontece? Aqui são os espíritos mais adiantados e que de tempo em tempo, quando o planeta precisa, eles vêm para nos ajudar. Não é informação que temos pelo Divaldo de Alcione e a transição planetária, de milhares de espíritos que estão vindo nesse período à Terra. Não sei se alguém já conhece. A transição planetária que estamos vivendo agora, tem milhares de espíritos que estão vindo ajudar-nos. Da onde? Divaldo, pela mediunidade de Divaldo, sabemos que é daqui da Alcione, ou Alcione, né? Batendo a informação muito com o hinduísmo. Vamos lá. Então, agora a visão espírita. Como é que seria? Conceito espírita. Deus, causa primeira de todas as coisas. Né? E aqui nós temos o mundo dos efeitos. Na visão espírita, nós chamamos de espírito, matéria, fluido universal. O mundo dos efeitos. Tudo bem aqui? Outra informação mais que eu achei muito interessante. Meu tio me disse assim, eu quero que você participe de uma reunião nossa. Eu participei no templo e em detalhe que meus primos, eles tinham aquele tamborzinho hindu, que não lembro o nome, e aquela cítara, não sei. Bom, então, e eles entram lá e começam a cantar os mantras, recitar os mantras. Tem um muito conhecido que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E eles começam a cantar. Só que não é canto, eles começam a recitar com tanta amor, com tanta devoção. E no final, abrem uma página do livro, leem, fazem as reflexões e termina. E eu perguntei, tio, por que vocês fazem isso? Começam com aquele, né? Tuc, 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 tuc. Mas não é batuque, não, é um outro ritmo. E aí essa música cantam e cantam. Ah, é pelo seguinte, na nossa informação, no nosso conhecimento, funciona assim. Aqui na Terra, para você conseguir ler e entender um texto sagrado, você precisa fazer o seguinte, você precisa se iluminar. Senão você vai ler, mesma coisa que nada. Saiu da porta, não entrou. Para entrar, você se tem que iluminar. E a iluminação é uma conexão. Você se conecta com Krishna. E como se conecta? Assim. Você está aqui na Terra, no planeta, você começa a
louvar ou recitar os mantras, chamando mentalmente, aqui estão vendo como uma linha aqui, você está recitando, aqui são as letras, o mantra. Esse teu pensamento ultrapassa a Terra, ultrapassa o universo, ultrapassa os multi-universos, chega ao mundo das causas, aqui estão as almas iluminadas, né? Ultrapassa as almas iluminadas e vão até Krishna. E Krishna, ao receber o teu pensamento, pelo mérito que você fez em chegar até lá, ele retorna como se fosse uma onda, ou uma cobra, tanto faz, é uma onda, ele retorna novamente até o discípulo e o ilumina, pelo mérito que ele fez em se conectar. E aí se estabelece a conexão. Aí o discípulo está iluminado, já pode ler e com melhor entendimento. Por isso, na concepção deles, é fundamental o louvor. E aí eu lembrei das dicas dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer uma prece. 3 frases. Louvar, pedir e agradecer. E nós vemos muito no movimento evangélico, nossos irmãos, alguns católicos, que muito louvam. Mas raramente nós, no nosso movimento, louvamos. Nós pedimos e agradecemos. Mas louvar quase nada. E às vezes fica um pouco fria. Né? Raramente. Mas quando a gente tem música, quando a gente tem... É natureza. A primeira das leis morais é a lei da adoração. E se você não adora para uma coisa espiritual, vai adorar para um time de futebol. Vai adorar para uma banda de rock, um artista. Né? Aliás, eu acho que muito homem, né, só chora quando vê o time perder. Né? Aí na Copa, né, aí manda um beijo e tal. Só aí a adoração está. Vai no estádio, eu já fui no estádio, não sei se vocês já viram. Aí o homem grita e tal, e o tempo todo está na adoração. Porque é natureza nossa a adoração. E se não vai ao lado espiritual, vai ao time, ou vai a um ator, as meninas, né? A novela, o ator, não sei o quê. Pronto. Então, essa é a conexão e achei tão lindo, porque é uma forma bem diferente do que estamos conhecendo aqui em Ocidente. E agora, vamos ao lado dos judeus. Já que o povo de Israel foi capelino, qual informação que nós temos pelo povo judeu? Nós temos o Antigo Testamento e aqui temos o Pentateuco. Vamos ir direto no livro primeiro, o Pentateuco, que é a Gênesis. Tudo bem? A informação que temos pela ciência. Big Bang, Idade das Trevas, Primeira Luz, a expansão do universo. Será que na Gênesis judaica tem algo a ver com a informação da ciência de hoje? Será? Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso me faz lembrar a Shiva com os navegando no seu mar, ou o que diz Stephen Hawking de um mar cósmico, de milhares de universos. Sim? Vamos lá, continua. Disse Deus, finalmente aqui, o Big Bang, haja luz, primeira luz, e houve luz. Então aqui vemos os multi-universos, e aqui, finalmente, o nosso Big Bang. Mas continua. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Este é o momento. Nós chamaríamos, em termos científicos, as supernovas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Estamos querendo dizer, esse foi o primeiro momento. Vamos lá. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. Finalmente, as nossas galáxias, os céus. Vamos lá. Eu peguei essa imagem da internet. Desculpe, eu só peguei para ilustrar, mas eu reparei que colocaram um dinossauro aqui. Não sei. Bom, tudo bem. O dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro, quarto, quinto, sexto são os 6 dias que obedecem aos períodos naturais da formação do nosso mundo. Mas vamos ao 7º dia. Será que alguma coisa fala não só da expansão, sino também do momento final? Gênesis 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Essa é a forma, lembrem-se que estamos falando há 3.000 anos com pastores, né? A forma de passar uma sabedoria, em vez de falar um Big Crunch, que Deus descansou, a criação, a expansão terminou e deu um repouso. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez terras e céus. E mais um detalhe, sobre esta questão de Capela, de seres de outros mundos, que eram mais bonitos que este, e viram a terra, será que, há 25.000 anos, mais ou menos, né? Será que temos alguma informação? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Morrer ou ser expulso do planeta. E aqui temos, quem é da minha geração talvez lembre, uma série chamada Cosmos. Eu tinha um amigo na faculdade que me dizia assim: Luiz, qual é teu cientista preferido? E eu falei: rapaz, nunca pensei nisso. O meu é Carl Sagan. Sim? É que em espanhol nós chamávamos de Carl Sagan, mas tudo bem. É Carl Sagan, né? Esse é o cientista preferido. E aí a gente começou a pesquisar e achava tão fantástico, porque ele apresentou o seguinte: um calendário cósmico. Ele montou em 12 meses, desde o Big Bang, como se fosse o 1º de janeiro, o 1º, 2º, até o 31 de dezembro, onde está a humanidade. Ele apresentou um calendário cósmico. Então, para mais ou menos ter uma ideia, janeiro surge o Big Bang, escuridão, surgem aqui as supernovas, as galáxias, finalmente o nosso Sol em agosto, né? Nosso sistema solar setembro, aqui já vem nosso planeta, outubro, novembro, chegamos a dezembro. Em dezembro, aqui temos nós os dias, finalmente vêm os dinossauros, pelo 25 de dezembro, os mamíferos, né, as flores, o meteorito aqui, já o dia 30, né, 31 de dezembro do calendário cósmico. Finalmente os primeiros primatas, hominídeos, estão começando a surgir finalmente os primeiros sapiens. E estamos agora no último minuto do último dia do calendário cósmico. E neste último minuto nós vamos ter aqui, há 50.000 anos, entramos no que os cientistas falam do momento primitivo, logo 25.000, os espíritos que vieram de Capela, né? E agora no momento da nossa transição planetária. Tudo o que a ciência e a história marcou aconteceu nos últimos 4 segundos. Jesus chegou aqui, recentemente, há 4 segundos. Estamos vivendo este momento único do nosso planeta. Assim como há 25.000 anos, milhares foram expulsos de outro mundo, o nosso planeta começa a fazer essa limpeza. Olha que bacana. Então, talvez nós teremos
próximas, se a gente fica aqui na Terra, né? Que se a gente for expulso, aliás, só contar uma historinha. É porque eu vi uma entrevista da presidenta da Associação de Terapeutas de Vidas Passadas, que é de São Paulo, ela não é espírita, e ela tratou um jovem, 20 e poucos anos, que tinha um problema, e ele não tinha nenhuma crença, não professava nenhuma religião, e ele foi ser atendido. Ele tinha um problema e várias técnicas usou, não resolvia. Quando foi lá, ela induziu a uma regressão e ela diretamente perguntou: vai à origem de teu problema. E o jovem começou a falar e ele disse: eu não estou aqui na Terra. Eu estou em outro planeta. E como é esse planeta? E começou a descrever. E que tempo é? E começou a falar. E tem 2 sols. E aí, e somos muitos que fomos reunidos e saímos de lá. Nos trouxeram aqui à Terra. E começa a dar detalhes. E ela, que não é espírita, ela disse: eu tenho muito amigo espírita. E essas informações são muito próximas ao que eles, né, essas informações têm, que seria capela. E aí pergunta ao jovem: e o que você fez? Olha, sabe o que? É o seguinte... O pessoal disse que eu sou doido, sou louco, mas eu acho que não sou, não. Mas o que você está fazendo? Olha, eu trabalho aqui com contrabando, pirataria e tal, e as pessoas acham que eu tenho alguns problemas e não estou mais afim, e esse é o motivo pelo qual me estão retirando. Aí eu fiquei pensando: como é? Pirataria? Peraí, baixar um arquivo também? Não. Porque na minha época eu comprava uns DVDs, cópia de originais. Tá? Aí eu falei: caramba, por um DVDzinho eu já vou embora? Não. Como é que pode? Ainda bem que ninguém copiou nada aqui. Então, aí eu disse: como é? Então, porque o nível que esse mundo chegou é que muitas coisas já a sociedade não aguentava mais. E era visto ele como doido. Né? O planeta oferecia condições. Né? E de uma outra forma, eu vejo que estamos caminhando a um mundo de regeneração. Ainda estamos se engatando, mas estamos caminhando. Né? Muitas leis começam a ser respeitadas. Né? Eu acho que esse país oferece condições fantásticas e por algum magnetismo divino foram trazidos vocês, famílias, até aqui. E eu me atrevo a pensar, uma reflexão minha: quem trouxe vocês são seus netos, os espíritos que virão reencarnar almas americanas para dar um impulso na espiritualização daqui da terra, desta terra. Talvez alguns não verão os frutos, mas sim com seus filhos e principalmente com seus netos, que serão almas já reencarnantes e agentes da sua vinda, precisando uma matriz, um avô que trouxe informação espiritual para aqui. Porque este país vai deslanchar em espiritualidade. Você vê nos filmes, já viram Coco? O filme e outros tantos, né? Star Wars, Harry Potter, tudo tem mediunidade, tudo tem informação de outros mundos. Mas isso que está faltando. Eu tenho viajado aqui, estado em Chicago, em Wisconsin, em Nova York, em Washington, Maryland, e agora aqui na Flórida. Muito pouco americano. Porque muito legal é a doutrina espírita. E como foi feita no Brasil, foi ótima. Foi ótima. Mas os espíritos, nós precisamos ao jeito americano de funcionar. Eu não sei como, mas sim penso. Esse impulso com as evangelizações, com os meninos, com os trabalhos, com essas gerações, eles e os filhos deles virão levar isso à frente. Então, meus amigos, para finalizar, nós colocamos então aqui religião, ciência e o ponto de vista espírita. Como conseguem se encaixar? A frase do nosso querido Albert Einstein: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Vem aí esses novos meninos, essa nova geração, essa nova humanidade. E o nosso tempo já nos deu. Eu gostaria de deixar uma frasezinha. Teríamos 5 minutinhos ainda mais? 5 minutinhos? Então tá, vamos lá, 5 minutinhos, já que vocês foram de mundo de regeneração. Vou mostrar aqui um pouquinho alguns trabalhos infantis que já vemos pensando. Esse daqui, por exemplo, é uma parceria com a Warner Bros. Nós conseguimos uma parceria com a maior empresa de entretenimento do mundo.
para fazer conteúdos espíritas. Olha que legal. Por exemplo, nós temos aqui Evolução dos Mundos. A turma do Scooby-Doo, a turma dos Flintstones e a turma dos Jetsons. Dica para pais e evangelizadores. Quando vocês contem histórias, pode montar mapas. Por exemplo, mundos primitivos, os Flintstones, expiação e provas, Scooby, regeneração, Jetsons, mundos felizes, Gatsu, mundos celestes, Gatsu é dos Flintstones, e mostrar para os meninos, nós estamos aqui. Estamos saindo deste mundo para ir a este outro mundo melhorzinho. E apenas para mostrar aqui uma ilustração, olha que legal. Aqui Scooby olhando o mundo primitivo. Vê o Fred, o Barney, o iPad, o iPedra. Aqui eles viajam para o mundo de regeneração, né? Tem os personagens dos Jetsons. Alguém lembra o nome da robô? Rosie, muito bem. Cachorro de expiação, cachorro de regeneração. E com o nosso querido Maurício de Souza, nós fizemos vários livros, já somos 5 livros nessa parceria. Nós fizemos o livro, este último, Outro Lar, a turminha da Mônica vai viajar ao Rio de Janeiro. Aqui temos o Chico Bento, e alguém lembra dele? É o Celelé, muito bem. Todos eles vão para o Rio, vão dormir e vão ter sonhos. Quando voltam do sonho, né, eles vão para lá, dormem, têm sonhos, e o primo André é o nome do primo que a gente criou. O nome André foi coincidência, tá? O primo André vai contar aos meninos o seguinte: meninos, quando vocês dormem, vocês saem do corpo e vão visitar cidades invisíveis. E aí voltam e nos contam. Um menininho, uns 4 ou 5 aninhos, me falou assim: tio, pergunta. E eu confesso, quando o menininho me diz assim, pergunta, eu me tremo tudo. Porque vem cada pergunta dessa geração. Aí eu falei: qual é a pergunta, menino? Tio, esse daqui é um argentino no além? Aí eu falei: não, menino, esse é o pijama. Ah, mas tem argentino no mundo espiritual? Deve ter. Os meninos são demais. O Cebolinha diz assim: olha, eu sonho com um mundo que tem muros, uma cidade, e eu estou com o Sansão, né? E a Mônica não pode entrar. Aí o primo André fala: olha, no mundo espiritual existem cidades realmente estão protegidas para se cuidar, né? Franjinha conta: eu sonho com um mundo cheio de tecnologia. Aí o primo André fala assim: olha, no mundo espiritual existe inclusive ônibus voador, que conhecemos como aeróbus. E olha que legal, a turminha da Mônica no aeróbus. Aqui, uma outra dica. Quando vocês pegam alguns livros, não fiquem no texto. Usem as imagens. Por exemplo, aqui temos o Rio, a cidade espiritual. Vocês podem falar assim: ó, menino, você está aqui. Quando dorme, sai do corpo, vai visitar amiguinhos, vai para a escola, vai para a praia. Mas se você tem bons hábitos, boa leitura, prece, meditação, você pode sair e visitar outros mundos mais lindos ainda. Temos o Ministério de União Divina, Auxílio, Regeneração, tudo. E no meio tem uma governadoria que conecta outras esferas até a esfera do Cristo. Olha que legal, tudo que a gente pode fazer. E o nosso lar? Eu acho que é. Sim. Sim, acreditamos que é nosso lar. É a cidade que está acima do Rio de Janeiro. Muito bem. São livros que vêm aí à frente. A turma do Scooby vai na casa do codificador, né, para pesquisar os mistérios das mesas girantes, se ainda existem ou não, e ainda vão com aparelhos de transcomunicação. E este livrinho que vem agora, também vai sair agora o lançamento, é Turma da Mônica viaja a Paris e conhece Allan Kardec. Isso achamos sensacional, principalmente que o Maurício de Souza tenha aceitado a nossa proposta. E vou mostrar aqui o desenho de Kardec feito por Maurício. Está sorrindo.
E o legal, tem a Amélie Boudet, olha aqui na parede, né? E o mais fantástico, que eu acho sensacional aqui, a turminha da Mônica vai visitar o dolmen, onde está o túmulo de Kardec, no Père Lachaise. E aqui a frase, nascer, morrer, renascer, né? Progressar sempre, essa é a lei. Então, agora, voltando ao Brasil, na cidade de São Paulo, na Bienal do Livro, vamos ter o primeiro encontro interreligioso promovido pela Câmara do Livro Brasileira com a Maurício de Souza Produções. Primeiro encontro, porque vai ser lançado o primeiro livro evangélico com a Turma da Mônica, um livro católico por um padre e o livro com Allan Kardec por quem fala aí, nosso amigo Alan Mitchell. Juntos estaremos nesse encontro, junto com Maurício de Souza, para mostrar como a turminha mais querida do Brasil, ela abraça toda a proposta do bem. A Bienal do Livro é de 4 de agosto e 10 dias, mais 10 dias. Né? E o evento vai ser, se não me engano, 11, 12 de agosto. Né? E vai ser, está lá na programação. Então, achamos que estamos dando passo e toda contribuição que a gente faz com essas crianças é uma aposta, porque a gente fala assim, muita corrupção, problema, mas a gente não semeia. Não semeia. Né? Vai acontecer daqui a 20 anos o mesmo. A gente tem que começar semeando, principalmente pelas almas que virão aqui a reencarnar. E se vocês estão me ouvindo, né, desencarnados aqui, vocês estão sabendo, esse vai ser minha avó, meu tio, meu primo, já estão apontando onde vão vir. Né? Muito bem, são todas bem-vindas para esse mundo feliz que vem aqui. Meus amigos, agora sim, o nosso tempo nos deu. Frasezinha para que levem a seus lares. Frase para seus lares. Há algum tempo atrás, o médium Raul Teixeira, vocês talvez alguns conheçam, ele esteve vindo aos Estados Unidos e passou um momento muito difícil da sua experiência. Um AVC, parte do corpo ficou paralisado. Meses depois, em Niterói, eu fui a visitar o Raul. E eu disse assim, Raul, você passou esse acontecimento e tal, como é que ficou tua mediunidade? E Raul me disse, não, a mediunidade está tudo boa. Continuo vendo os espíritos, sentindo. Só o corpo que tem essa limitação. Falei, nossa, Raul, e você com tanto conhecimento e tanta coisa boa e tal... Eu acho, Raul, que você não é espírita pela primeira vez. Eu acho que você é espírita pela segunda vez. E Raul me disse, não, eu sou espírita pela terceira vez. Falei, e é? É. Na primeira, eu brinquei. Na segunda, não cumpri com aquilo que eu me comprometi. Mas nessa terceira, Jesus me chamou para ser um homem bom, um homem de bem. Aí eu falei assim, nossa, Raul, eu ainda estou brincando. Como é que é? Então quer dizer que na primeira a gente brinca, na segunda não cumpre com aquilo que se compromete. Mas na terceira, Jesus nos chama para sermos homens bons, homens de bem. Então, meus amigos, que essas palavras, essas reflexões sirvam em todos os seus corações, para que em algum momento escutamos o maravilhoso chamado de Jesus para todos nós sermos homens bons, homens de bem. Muita paz.